É com muita alegria que eu gostaria de convidar a primeira-dama aqui do município de Goiânia, Carolina. Tenha bondade. Boa noite, tudo bem? Eu estou muito feliz, honrada. Eu sou extremamente emotiva, viu, Cajuru? Eu acho que eu vou começar falando porque eu aceitei essa missão toda, que não é só uma, porque ser esposa do prefeito de Goiânia já é uma missão. Mas a primeira coisa que eu falei para o Sandro, quando ele me perguntou como marido, Carolina, eu aceito ou não aceito sair candidato? Eu falei, eu havia perdido meu pai há pouco tempo. Meu pai foi médico na cidade de Piranhas por 42 anos. E meu pai foi o cara mais bondoso e generoso que eu já conheci. Não é falando como filha, é falando como quem é de Piranhas pode me retificar se eu estiver errado. E sendo filha de um homem desse, o que eu pedi para o meu marido? Que eu não queria nada administrativo, e sim emotivo. Que eu queria tratar das mulheres, crianças e carentes. Porque foi o que meu pai fez a vida inteira. Porque a nossa casa era no centro da cidade. Então, meu pai praticamente fundou a cidade. E cidades pequenas, vai no médico, no juiz e no promotor. Então, era o tempo todo no portão. Minha infância foi bater no portão, doutor, doutor. E ele acordava e nunca perguntou se a pessoa podia pagar ou não. Meu pai atendia. Meu pai exercia a função que lhe foi dada por Deus. E não os mercenários que às vezes existem hoje, que às vezes antes de você perguntar se tem vaga para o médico te atender, ele fala, a consulta dele é R$800. Eu não perguntei, eu estou perguntando se tem vaga. Muito diferente da minha criação. Então, quando o Sandro pediu, ele perguntou como marido, a gente era recém-casado. Então, eu tinha brincado com ele, que eu falei, olha, a única coisa que eu não quero que você seja no namoro é que você invente política novamente. E aí, 1 ano depois de casado, ele vem com essa história, gente. E eu realmente tinha muito medo, mas fui a primeira pessoa que, ao decidir abraçar, eu pedi a ele essa parte de carentes. Falei, se você deixar, porque como vocês sabem, nosso prefeito, ele tem uma gestão e ele é um gestor muito bravo. Então, eu, como esposa, conheço bem meu gado. Então, eu falei para ele, o que eu pegar, eu gostaria de comandar, sem a sua autoridade. Porque a parte emocional é realmente da mulher. A minha filha, eu tenho uma filha de 23 anos, que o pai simplesmente abandonou. Olha, nunca mais eu ligo para ela. Então, tem 7 anos que a minha filha faz medicina, seguiu o avô. Meu pai morreu 30 dias depois que a Valentina passou no vestibular de medicina. Era o sonho do meu pai. Ver a neta, a primeira neta, passar em medicina. Ele estava vivo e viu. 30 dias depois ele faleceu, dormindo, em Piranhas, na cidade que ele tanto amou. Sozinho, porque ele pegou o carro e foi sozinho, escondido, porque ele já não podia mais dirigir. Então, quando eu falei com o Sandro, eu não falei de forma... eu não pedi para ele, eu exigi.
Eu disse, você sai candidato e Goiânia inteira é sua. Mas a parte que for me caber, eu quero que tenha o sentido de coração, porque essa é a Carol. Se alguém me conhece melhor aqui que a Sandra, Coronel que já me conhece um pouco, eu não tenho ego, senador. Eu não quero aparecer, eu não tenho motivos de querer fazer algo porque eu fiz e apareceu e ficar minha cara lá. Não. Eu quero realmente ter a emoção de sentir ajudando alguém. Porque eu vi meu pai fazer isso e no cemitério eu vou contar para vocês o maior legado que ele deixou. Que era a gente enterrando a gente do nada no cemitério e aqui em Goiânia ele não era tão conhecido e de repente começa a lotar a sala do meu pai. E eu achei que estava errado, né? Porque nós mudamos aqui para estudar, eu mudei com 11 anos. Então a gente ia em férias e tudo, mas a gente não morava em Piranhas. Meu pai, sim. De repente, chega 2 ônibus de Piranha, senador. Porque vieram pessoas todas carentes, com o pé no chão, para despedir do doutor Ultugamis. Várias pessoas que morrem, nem parente vão. E o meu pai, as pessoas pediram 2 ônibus para vir despedir de quem fez o parto da filha sem cobrar, de quem salvou o filho que levou a facada, de quem salvou o outro. Então eles queriam saber quem eram as filhas e a viúva do meu pai. Ele não levou carro, ele não levou dinheiro para o caixão. Mas o que eu vi, Caju, e eu nasci no dia dele. Eu sou tão privilegiada que meu aniversário é no dia do meu pai. E todo mundo falava, a Carolina é a mais parecida com o Ultugamis, de 4 irmãos. Para mim foi, naquele dia no cemitério, para mim foi como se fosse uma visão que eu tive de falar, o que a gente é? A gente é isso, a pessoa sair de Piranhas e vir despedir, ele já estava morto, mas elas queriam abraçar meu pai, abraçar nós, abraçar minha mãe. Então, quem sou eu para ser diferente, senador? Por isso que quando eu vi você e a gente em plena posse, eu com o olhar que eu sempre tenho, as minhas filhas falam que eu sou mãe de todo mundo. Elas têm ciúmes, porque eu saio pegando todo mundo, e saio criando, pago a escola, eu saio louca. E aquele dia eu te vi, e não como senador, mas como uma pessoa que eu sabia que a minha irmã, na área dela, é muito craque, e que poderia te ajudar. E acertei. E não com o olhar de política numa posse, mas eu falei, eu posso ter alguém que pode te ajudar, se o senhor me permitir, eu te dou o telefone dela. E assim eu faço com várias pessoas. Eu chego em amigos médicos, eles correm de mim, porque eles falam, Carolina, o que você vai pedir? E eu peço mesmo. Graças a Deus, eu tenho um monte de amigos médicos. Eu só não sou formada, mas eu entendo muito. Eu saio medicando, até o Sandro, ele fala, Deus me livre, Carolina. Então, eu quero agradecer o convite do senador, a presença da coronel, a presença da minha amiga Sandra, que eu a vi com o doutor Augusto, marido dela, sofrer até descobrir o diagnóstico do Elias, que hoje está muito bem, e eu já vi esse menino sofrer, e sofri com essa mãe. Eu vi tudo o que o Elias passou. E sei que na campanha, muitas mães que chegavam em mim, falavam, por favor, faça alguma coisa pelo meu filho autista. E realmente, eu não tenho filha autista, mas na campanha, muitas mães chegavam em mim para falar. E eu falava, Sandra,
A gente tem que ter um lugar de autista, porque na campanha todo mundo perguntava e eu falava, ainda não tem. E eu sei que ela, por que eu convidei hoje? Eu falei, porque ela, como mãe, estudou tudo de autismo. Hoje ela dá uma aula para pessoas que estão aí há vários anos, porque mãe estuda tudo. Então, por isso o convite a ela feito hoje. Porque eu não posso ser só madrinha de um projeto, eu preciso realmente realizar. E para eu realizar, eu tenho que ter pessoas que sabem, que são médicos, que realmente são da área, como a doutora Linda. Ela sabe, porque ela também passou, então eu tenho que perguntar para ela. Então, eu sou apenas uma primeira-dama que está aqui com o coração aberto para ajudar a quem precisar. E o Papa já dizia, né? Ninguém de nós estaríamos aqui se não houvesse uma mãe. Então, agradeço vocês, agradeço o acolhimento, viu, senador? Demais. E principalmente o Sandro não veio hoje porque está em Brasília e essa aqui me conhece, senador, eu para sair de casa, as minhas filhas me chamam de poró, porque eu não saio, eu tenho assim pavor, eu falo, o Sandro é político, gente, eu sou a Carol. Então, é com muito orgulho que eu estou aqui hoje, pode ter certeza que o Sandro falou, no Cajuru, você vai, não vai? Porque eu nunca vou. Não é porque eu não quero, é porque eu não me sinto à vontade em alguns eventos. Então, eu quero agradecer mesmo, porque eu me sinto honrada, porque eu sei que eu tenho muito amor para dar. E eu fui criada por um ser maravilhoso, foi meu pai. Então, só isso já diz que a fruta não cai longe do pé. Agradeço a vocês e com toda a humildade eu peço que me ajudem a aprender a lidar e a cuidar dos filhos de vocês. Obrigada. Muito obrigado, primeira-dama. Obrigado pelas palavras.